Nesse vídeo eu queria falar de um personagem específico, que é o Garou. Eu já citei ele em um vídeo antes, e eu disse que ia fazer um vídeo só sobre ele, falando tanto da sua participação do anime, quanto do mangá. Também quero falar de seus objetivos, ambições, passado, e também explicar do porquê dele pra mim ser o vilão mais bem construído de dentro de todos os animes pra mim. Mas antes de qualquer coisa, eu venho avisar de que eu não sou nenhum tipo de especialista que vai falar dele aqui de forma técnica ou algo assim. Eu vou só dar minha opinião como fã e analisar ele como fã. E também aproveita e já curte o vídeo, que isso vai me ajudar, e se inscreve no canal que eu trago mais vídeos de animes pra vocês. Garou, o caçador de heróis, ou Garou, o monstro humano. Ele tem diversos apelidos e nomes que tantas pessoas colocam quanto ele mesmo coloca. Uma hora ele é Garou, e outra hora ele é um monstro, e outra hora ele é um mal absoluto, ou na minha visão, a justiça. O Garou é apresentado a nós logo no capítulo 45 do mangá de One Punch Man, na reunião da Associação dos Heróis, quando a própria tem a cogitação de pedir ajuda a criminosos para matar monstros, por causa da previsão da Shibabawa. E então o Garou aparece no meio e zomba da organização, e quase dá cabo de todos os criminosos e heróis de classe A que estavam naquele lugar, e sai de lá dizendo que iriam se ver depois de 6 meses, o exato tempo da previsão da Shibabawa. A partir daí já dava pra ver que ele não era qualquer um, e também já sabíamos que ele tinha o objetivo de afundar a associação de heróis e destruir qualquer herói que estivesse no seu caminho. E também sabíamos de que ele foi treinado pelo Bang, que na época era o herói classe S de rank 3. E bem, para fazer o leitor entender o seu passado, teve vezes em que o próprio mangá mostrou o passado dele. Ele era uma criança diferente das outras, ele olhava com um olhar mais bondoso para os vilões das revistas em quadrinhos ou dos que passavam na televisão. Ele muitas vezes torcia para que o vilão fosse o vencedor das histórias, mas claro, eles sempre perdiam. E um detalhe que dá pra perceber é de que o Garou apenas torcia pros vilões que tinham um bom motivo pra serem vilões, e não qualquer vilão que estivesse passando na TV aleatoriamente. E também temos acontecimentos na vida dele como o bullying, em que ele sempre era forçado a ser o monstro nas brincadeiras de escola, e no final ele sempre apanhava dos colegas de classe por causa disso. Isso criou um ódio tremendo de heróis na visão dele, mas claro, isso não foi o único motivo. O mundo em One Punch Man é cheio de heróis meio corruptos, eu diria, que são heróis, mas acabam fazendo coisas que heróis não fariam, e isso com certeza revoltava o senso de justiça do Garou. E se era pra sempre ele ser o monstro em tudo, então ele seria o monstro mais forte, e por isso então ele passou a ser discípulo do Mestre Bang. Um detalhe a mencionar é de que o Garou era o aluno favorito do Bang, ou seja, ele automaticamente teve o maior treinamento, e isso por consequência fez com que ele fosse tão forte quanto muitos heróis de classe S. E muitos desses feitos são desde ele humilhar o Sharanko, o Raider, qualquer herói da classe A, e por incrível que pareça o Tank Top Master, que é um classe S. Ou seja, o Garou ele é um cara bem forte e tem muitos feitos a ser comentado. E falando na força dele, essa é a coisa mais bizarra e desconhecida que existe em One Punch Man, na minha opinião. Porque de vez dele perder as forças durante uma luta, ele ganha forças. A gente vê isso, por exemplo, na luta dele contra o Darkshine, em que em toda luta, o herói de classe S não encontra nenhuma brecha para contra-atacar o Garou. Na visão de Darkshine, Garou era praticamente um monstro nessa hora. Até a página em que ele diz isso representa. Tanto é que ele fica apavorado, sem saber o que fazer. O que salvou ele na hora foi a Tatsumaki, que prendeu ele naquela bola de energia. E falando nessa loucura do Garou, ele nunca para de lutar. Eu na real chamaria isso de determinação, porque desde a primeira vez que ele começou a dar seus passos, ele não parou sequer uma vez para descansar. A gente vê isso, por exemplo, quando os heróis da classe A cercam ele naquele celeiro. Ele podia facilmente fugir deles e arrumar outro jeito de lutar, mas ele decidiu lutar do mesmo jeito, mesmo estando ferido, e então arriscando sua vida. Ou quando ele tá levando uma surra do Bang e do seu irmão, e com o Genos no fundo esperando a vez dele de meter a surra no Garou. Ele podia facilmente se render, mas a determinação dele é tanta que ele continua sem parar, e isso causa sua monstrificação. Eu diria que a sua forma 100% monstro de quando ele fica sem consciência alguma seria a sua determinação em formato de monstro, porque não tem nada que pode pará-lo nesse momento. As suas memórias de onde ele chegou e também de tudo que ele passou serviam de combustível para ele, e é isso que pra mim faz ele ser um personagem tão bom. A gente sente empatia por ele, diferente de outros vilões que simplesmente são mostrados com um passado que supostamente justifica seus atos, e que no final não justifica merda nenhuma. Já o Garou não, ele tem um bom passado e tem um bom motivo para fazer o que faz. Eu diria até que ele tem um pouco de razão,
Porque por que confiar em heróis que também fazem o mal quando quiserem? O mundo precisa de outra coisa além disso. E essa coisa que o Garou chama é de mal absoluto. E que traduzindo pra mim seria como justiça. Ou uma espécie de Deus que definiria o certo e errado. E que quando algo de errado acontecesse, ele agiria contra aquilo. E parte desse mal é a associação de heróis, que é muito falha. Mas aí vem uma questão. O Garou não é um deus. Mesmo que ele pegue o poder de um deus logo em seguida, ele não deixa de ser um humano. Teve muitos momentos em que ele teve a chance de fazer o papel de monstro, mas ele acabou não fazendo, porque o seu lado humano falava mais alto. Desde sendo em ele negar matar um herói, afinal, em nenhum momento ele matou um único herói. E também uma outra coisa que um monstro não faria seria em ter um relacionamento de amizade com uma criança e ter empatia por ela. Porque o Garou acaba se enxergando no Tário, e por isso ele é tão próximo dele, e faz sempre questão de querer, entre aspas, educar o Tário sobre a realidade do mundo, e de que esses heróis não são heróis de verdade. E no final isso se mostra verdadeiro. O Garou ele se mostrou ser bem mais herói na vida do Tário do que qualquer outro herói de verdade, assim, foi pra ele. No final o Garou, mesmo não sendo nada amigável, ele é humilde e humano, e é por isso que ele falha ao tentar ser um ser que traria justiça ao mundo. Ele falha porque ele é humano, e um ser humano é falho. Ok, apesar de que eu acho que a conclusão de personagem dele lá pro final acabe sendo meio rápida, porque no final dá pra ver de que o Garou entendeu que não é com esse tipo de comportamento que dá pra mudar o mundo, e sim com outras coisas, como ensinar futuros jovens a serem heróis de verdade. Ou pessoas boas mesmo. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é de que o Saitama ele é exatamente o que um herói deve ser de verdade. Ou o que na visão do Garou seria um herói que não existe, mas que deveria existir. Um herói que salva as pessoas sem esperar nada em troca, e que só faz o que faz pelo prazer de ser um herói. E de como esse tipo de gente influencia outras pessoas a também serem assim. Afinal, se você reparar, o Saitama ele acaba atraindo outras pessoas a serem melhores sem querer. Como Shiryu, que tinha uma visão parecida com a do Garou em detestar heróis, mas que quando conheceu o Saitama, ele viu que poderia existir um tipo de herói ideal, ou de que esse herói podia ser ele mesmo. A pena ver que o Garou nunca pôde conhecer o Saitama de forma verdadeira, como o Shiryu conheceu. Seria uma conclusão perfeita de personagem, na minha opinião. Mas no final quem teve que explicar isso pra ele foi o Bang. Mas que também não é ruim, se a gente considerar que o Bang até esse ponto da história, ele acima de tudo, era um herói. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, então curte, que isso vai me ajudar. E se você viu até aqui, então é porque eu te entreti. Então aproveita e se inscreve no canal que eu trago mais vídeos pra vocês. E me siga no TikTok. Valeu, falou e fui!